Olá, tá se tornando prático. Eu ainda, como que se diz, encaixando o celular no apoio e ele já começar a gravar. Acho que eu esbarro no botãozinho. Bom, ainda quinta-feira, gente, dia 23 de março de 2017, só que agora 6h30 da noite. Estou indo para minha aula do mestrado na UNB, estética marxista, e aí me dei conta, tô atrasada. Na verdade, a aula começa às 6h30, acho que isso foi o acordado pela turma, mas a gente fica tão no automático, né, que acaba, eu pelo menos acabei esquecendo, e tô indo para lá como se a aula fosse às 7, que é o que normalmente acontece, né, o horário que normalmente dá início às aulas do período noturno. Mas enfim, eu chego lá um pouco atrasada, um texto só hoje, eu já li o texto de Marx, dos escritos econômico-filosóficos de 1844, e muito, muito, muito chocante a atualidade do texto, né? Gente, é inaceitável isso, é inaceitável. E aí, a classe política brasileira tem o descaramento de falar que se precisa acabar com a doutrinação marxista nas escolas. Eu fico pensando, se os estudantes lessem isso, nossa, o Brasil já tinha sido totalmente quebrado, tacado fogo, feito e acontecido, esses ladrões, bandidos, desgraçados, executados, porque é impossível você ler uma coisa assim, né, e permanecer passivo. Bom, voltando, eu parei porque eu fui abastecer, né, o carro. E então, num texto, num trecho de um capítulo, né, que a gente lê para discussão em sala de aula, por exemplo, a perversidade do sistema capitalista fica tão clara, qualquer pessoa é capaz de compreender em qualquer idade, que se a nossa juventude tivesse contato com essa bibliografia, impossível, esses coronéis, esses juízes corruptos, né? Hoje eu fiquei sabendo da história, parte da história do Gilmar Mendes, e fiquei assim, que país é esse, para não falar um palavrão? Porque nem juiz ele era, né? E foi tornado ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, é muito descalabro, é muita arbitrariedade, é muita sujeira, corrupção, é muita bandidagem, é inaceitável. Até quando a população vai permanecer sendo espoliada, achincalhada dessa maneira e passiva, né? Eu me pergunto, até quando, né, vai se esticar essa paciência, né? Não é possível, gente, não é possível. Aí agora, todo esse contexto, quer dizer, a aprovação da privatização em todos os níveis, inclusive atividades fins. Escravização. Eu me lembro da palestra que assisti sobre os impactos da mega mineração a céu aberto. Então, em Carajás, por exemplo, Eldorado dos Carajás, há casos não só de terceirização, mas de quarteirização, que de sesterização. Quanto você acha que um trabalhador vai ganhar? Olhe lá se chegar a um salário mínimo daqui a pouco. Sem direito à aposentadoria. Eu me sinto tão aviltada que eu fico sem palavras, sem energia, sem esperança, é só um desgosto profundo, né? Que pesadelo. Que é isso? Bom, então vou para a disciplina, espero não
não sair de lá mais abalada do que eu já estou. E aí penso nisso, né? No vídeo anterior eu estava falando, puxa vida, por que determinadas leituras não chegaram a mim? Ou eu não tive acesso a elas? Indicação, né, de as fazer aos 15, aos 16, aos 20 anos e tal. Eu fico mais convicta ainda da necessidade da escola feminista de Brasília. A gente precisa ir encontrar essa juventude, né, que não está sendo informada de nada disso, ou está sendo grata, ou está sendo deformada, né, pela grande mídia, e levar essas leituras, levar esses debates, né, de uma maneira criativa, que não seja maçante, mas que ela finalmente entenda. Oi, gente, olha só, né? Vamos refletir aqui um pouco. Vamos sair do hiperindividualismo da web, do isolamento, da vida virtual e etc e tal, dessas doenças, e vamos voltar aqui para o velho e bom papel, suas palavrinhas impressas, e vamos principalmente acionar nossa capacidade de pensar. Vamos refletir juntos aqui, ou juntas. E é isso, gente. Nossa, soco no estômago, tapa na cara, não tem como descrever de outra maneira. A metáfora é essa. Bom, então era só esse pequeno pós-fácil, né? Pós-escrito, que não é... Meus vídeos não são uma escritura exatamente, mas são uma narrativa. Então, agradeço a companhia, a atenção, qualquer comentário, qualquer impressão, troca, e até a próxima. Gente, olha só que loucura também, né? E eu pus o celular para gravar, queria falar de outra coisa, acabei esquecendo e falando do texto do Marx. Na verdade, fui almoçar hoje com a colega do Eco, né, a mais novinha, e a gente conversando, e a gente se conheceu na Marcha das Vadias. E aí, conversa vai, conversa vem, e eu percebendo, né, à medida em que dividia com ela, que eu tô novamente no turbilhão, né, no tsunami dos dias, assim, muitas atividades, muitos compromissos, reuniões, estudo, trabalho, não sei o que. Então, assim, vou numa espiral cada dia mais acelerada, né? Uma loucura. E falei pra ela, nossa, não sei mais o que é vida pessoal, né? E ela, Sheila, nossa, você precisa parar, dar uma pausa. A mesma coisa que a minha outra colega do Eco também havia falado antes, né? Ontem, ou anteontem. Sheila, mas você disse que ia parar, você disse que ia diminuir, não sei o quê. E eu, tô tentando, mas a minha compulsão, né, agindo a todo vapor. E aí, de repente, me deu assim um estalo. Eu falei, ai, amiga, eu queria que alguma coisa acontecesse na minha vida, assim, uma coisa externa, um elemento externo, alguma coisa que acontecesse, assim, por exemplo, ganhar na loteria. Mas alguma coisa, assim, que ajudasse a revolucionar minha vida. Que eu conseguisse dar uma pausa, viajar, dormir. Eu acho que eu tô querendo ser salva. Eu queria ser salva. Eu queria ser cuidada. Mas é claro que isso é uma fantasia, todos nós sabemos, né? Essa fantasia, de vez em quando ela volta. Eu acho que todo mundo deve ter, né? Deve sentir. Algumas pessoas realizam. Outras pessoas têm o perfil oposto, né? Que são de pessoas que cuidam, que gostam de cuidar, controlar, levar, fazer, acontecer, resolver, não sei o quê. Eu tenho um pouco desse perfil e cuido das minhas cachorras, mas assim, como eu sempre fui meio mulher de ferro, né, de aço, de não sei o quê, difícil demais. Eu lembro de um ex-namorado meu que falava assim, você precisa baixar as espadas, a armadura, a gente fala qualquer coisa, você sobe assim, milhões de armamentos, e eu ficava olhando para ele assim, achava um exagero na época. Eu falava, não, também não é assim. É sim, você é muito bélica, muito... Mesmo eu não que eu atacasse, mas eu né, me fechava e, segundo ele, surgiu uma carcaça assim de... E hoje eu entendo, sim, verdade.
Mas tem uma hora que a gente cansa, né? Aí eu, queria, acho que colo da vida. Queria um colo da vida. E aí poder desacelerar. E meu sonho, gente, nossa, meu sonho é ser zen. É meditar todo dia, fazer yoga, é ser vegana, é cozinhar, é plantar meu próprio alimento. Olha só que coisa oposta ao que eu tenho vivido. É comprar uma terrinha, ter minha casinha lá e tal, e não precisar nem sair de casa, sabe? Nem sair. Trabalhar, se tiver que trabalhar ainda, né? Tiver nessa fase ainda da vida produtiva, produtiva entre aspas, porque a economia liberal chama assim, mas é que eu conseguisse mandar tudo por internet, pelo computador. Ia ser lindo. Ai, nossa. Vamos ver, será que eu consigo construir isso nos próximos 5, 10 anos? Aí eu vou estar com 55 daqui a 10 anos. Acho que é uma boa fase, assim, para começar a mudar. Eu tenho plano que eu vou fazer yoga. Gente, uma hora eu vou começar a fazer yoga. E meu plano é viver até os 120 anos com saúde, lúcida, professora de yoga. E quem sabe, a partir de uma dada época, morando no litoral e sendo surfista também. Quero ser surfista, gente. E professora de yoga. Ai, nossa, vai ser muito lindo. Vai ser lindo. Esse é o meu sonho atual. Imagina, eu que aos 20 anos não queria sair de Brasília, porque só sairia de Brasília se fosse para uma cidade maior. Tóquio, Nova York, Paris. Olha só, era muito, né, ambiciosa, mas ao mesmo tempo meio cabeça de vento, assim, não ligava para dinheiro, não fazia porra nenhuma, era drogadita, era doida. Muita contradição, né? E assim, deixa a vida me levar. E eu sou muito sortuda, gente. Nossa, hoje eu estava escrevendo lá no depoimento no Facebook. Eu e a minha imerecida sorte. Eu sou uma menina, sempre fui. Eu sou uma menina estabanada, mas de uma sorte monumental. Essa sou eu. É a minha síntese. Uma menina estabanada de sorte monumental. Eu sou muito querida dos deuses e das deusas. Acho que das deusas mais até. Assim, muito querida. Assim, eu sou aquela. Teve uma época que eu definia assim. A Sheila era aquela que se metia assim, na maior confusão, se botava em perigo. Aí parece que a divindade ia assim, aí pegava assim, sabe assim, que pinçava assim, falava, Sheila, você de novo. Chacoalhava assim, olha aqui, fica aqui. Aí botava em outro lugar seguro. Aí eu lá, que nem cachorro, né? E aí pronto, e ficava na minha por um tempo. Aí daqui a pouco já tava eu lá de novo, caindo no precipício. E aí vinha de novo, assim, essa mão mágica gigante, assim, divina. Tof, pegava assim pelo vestidinho, assim, pela roupinha. Sheila, aqui, fica. Chacoalhava assim. Fica aqui. Botava. Aí tô eu aqui viva até hoje. Porque não é possível, gente. Isso só acontece comigo. É claro, né? Eu perdi pessoas por overdose. Nossa, eu perdi pessoas de maneiras trashes, assim. Eu mesma quase me coloquei. Eu tive, né, um princípio de overdose, quase morri. É uma dor inominável. Porque no meu caso foi um princípio de infarto, né? É inominável, gente. É uma dor interna, assim, que você não respira. É uma coisa absurdamente dolorosa. Deve ser uma das piores mortes que existem. E eu tive um micro AVC, muitos anos depois, no período que eu ainda estava casada, no meu último casamento. E o estresse era de tamanha magnitude que eu tive um micro AVC, uma dor também que aqui na cabeça, no cérebro. Gente, acho que por isso que a minha memória piorou, né? Porque eu sempre soube que minha memória foi pro saco por causa das drogas. Agora, depois desse micro AVC, às vezes é aquilo, eu quero falar uma palavra e a palavra não vem. Vem o dicionário inteiro, assim, menos aquela bendita palavra. Ai, nossa, é um saco. Imagina como é que é para dar aula. Ainda bem que por enquanto eu estou um pouco afastada, apesar de que eu estou tão inconformada com algumas situações que eu acho que eu vou começar a dar aula de graça.
Apesar de que, bom, gente, peraí, também minha agenda. Deixa eu ver aqui quando, de madrugada, né? Só se for de madrugada, porque não tem mais tempo pra nada, nem pra respirar. Ainda mais agora que lancei a Escola Feminista de Brasília. Agora eu vou ter que traçar aí um plano, um calendário, né? Fazer uns contatos, combinar com as minhas parceiras e a gente fazer mais visitas e atividades, assim. Eu tô muito animada com isso. Bom, gente, agora sim estou chegando ao UNB, daqui a pouco eu vou entrar na caça pela vaga, porque esse período é terrível para estacionar. Apesar de o estacionamento do Minhocão ser gigante, imenso, ninguém quer estacionar muito longe do prédio, né? Porque fica lá, no local ermo, sem segurança, sem iluminação. Então todo mundo fica tentando estacionar ali coladinho no prédio e aí é a loucura, né? Agradeço muito pela paciência sempre, pela companhia, pela interlocução. Até a próxima.